As Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 11 de dezembro de 2023 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também breves análises de mercado. Muito próximo do final do ano, hoje é o nosso penúltimo encontro nesse 2023 e falar do que foi o ano, falar do que será 2024, nós já fizemos uma importante retrospectiva no episódio da semana passada. Portanto, acessem nas nossas redes sociais, sobretudo no YouTube, e confiram aquilo que a gente pôde dizer sobre mercado e previsões. E hoje nós não vamos perder nenhum instante do programa que não seja destinado ao nosso convidado. Professor Marcelo Cecim, não tenho a menor dúvida em lhe dizer, um dos maiores entendedores de gado leiteiro do nosso Brasil. Professor Marcelo, grande honra tê-lo conosco, seja bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Leandro. Prazer estar aqui colaborando com vocês, muito bom estar falando de vaca, como sempre, né? A gente gosta disso, afinal de contas. Professor, para quem não lhe conhece ainda, conte um pouco da tua história com a atividade leiteira. Bem, minha história com a atividade leiteira a história obviamente é longa, né? Vê a cor do meu cabelo. Mas ela começou de uma forma tardia, né? Eu sou veterinário, sou zootecnista também, e a escolha pela veterinária foi algo curioso porque desde criança eu sempre lidei com cães. Sempre fui adestrador de cães, já tive um canil aos 13 anos de idade, eu fiz o meu primeiro campeão brasileiro, né? E justamente por isso foi a escolha da profissão. No entanto, tenho que confessar que eu era muito inocente na época, né? Iniciei a faculdade aos 16 anos, e eu tinha a ideia ou o sonho de que o veterinário trabalhava com cães. Isso não é verdade, né? Trabalha com doença de cachorro, né? E essa foi uma frustração já de início da faculdade, acho que 2 semestres de estágio, eu entendi que não, aquilo ali não era para mim, e foi justamente por isso que eu acabei pendendo para o lado de trabalhar com bovinos, né? E fiz estágio e trabalhei com bovinos de corte durante toda a escola. No segundo ano já prestei vestibular para zootecnia, na época era possível levar as duas faculdades ao mesmo tempo, e como Santa Maria não está numa região leiteira do Rio Grande do Sul, né, nunca tive grandes contatos com gado de leite. E quando eu concluí o curso de veterinária, acabei abandonando a zootecnia, estava no finzinho, mas não concluí em Santa Maria, surgiu a oportunidade de um estágio nos Estados Unidos,
justamente em confinamento de gado de corte, que era algo, sempre gostei de gado de cria, mas era algo novo. Nós estamos falando lá da primeira metade da década de 80, né? Então são alguns anos passados. E chegando lá, esses 3 anos acabaram se transformando, esses 3 meses acabaram se transformando em 10 anos, né? E surgiu a oportunidade de estudar, no entanto eu precisava, alguma forma, de me sustentar, né? Eu não tinha bolsa, não tinha como pagar a faculdade, nada. E curiosamente, o emprego que eu consegui, que permitia eu assistir aula, né? Foi de ordenhador. Eu passei Trabalhou de ordenhador dos Estados Unidos. Trabalhei de ordenhador numa fazenda muito próxima da cidade. Eu fazia a ordenha das 4 da manhã e das 8 da noite. Era uma fazenda grande, então permitia que eu assistisse aula no resto do dia. E foi o meu primeiro contato, na verdade, com gado de leite, né? Então, eu tirei leite, paguei meu mestrado tirando leite, né? Que história. E justamente passei a gostar disso aí. A tese do mestrado, trabalhei com comportamento animal durante a tese, usei gado de leite nisso. E foi realmente quando eu desenvolvi a intimidade, que eu acho que é algo importantíssimo, tu ter intimidade com o animal que tu trabalhas, e gosto por trabalhar com leite, né? E hoje me vejo, vamos dizer assim, resgatando essas coisas iniciais, né? Eu trabalhei bastante tempo com metabolismo, claro, envolvia leite, mas com gado de corte, e hoje trabalhando exclusivamente com gado de leite e comportamento. Então, no final das contas, eu de adestrador de cachorro, hoje acabo trabalhando com psicologia bovina, que é algo bastante, vamos dizer assim, inusitado até então. Mas muita coisa está mudando. Talvez aquilo que seja um dos grandes desafios das pessoas, e aqui nem me restrinjo somente o raciocínio a quem tem pouca experiência prática, mas até as pessoas que têm anos, décadas de convivência com vaca, é realmente entender comportamento. E esse trabalho que o senhor desenvolve hoje do Traduzindo Vacas, por exemplo, vem a calhar com essas informações. O que, na tua percepção hoje, é a maior carência dos produtores no sentido de saber o que está acontecendo, saber se é normal ou não uma vaca estar em pé ou estar deitada? Onde é que está o principal problema nisso? A principal lacuna? É uma coisa que eu comentei na palestra hoje de manhã, inclusive. Nós temos cada vez mais trabalhado com um número maior de animais, os rebanhos cresceram, né? Esses animais vivem cada vez menos, e o produtor cada vez mais ele acredita, ele depende, ele confia, ele busca informação em programas, em monitores, em máquinas, e cada vez menos ele olha a vaca, né? E eu acho que essa capacidade de olhar, de observar e de entender o que os animais estão nos dizendo é algo que está desaparecendo. Isso me incomoda profundamente, né? Porque hoje nós sabemos que a análise comportamental, o monitoramento comportamental, de longe, assim, não tem nada que se compare a isso. É a variável mais precoce em se reconhecer que um animal não está bem. Então é fundamental para eu manter saúde, que eu mantenha essa intimidade, essa sensibilidade de acreditar, comentei isso hoje, acreditar naquela impressão que por vezes nós temos, parece que essa vaca não está bem. Se eu tive essa impressão, é real, tem que acreditar nela, né? E tu tem que ir, olhar e tomar o tempo de observar os animais e ver que animal está diferente, por que ele está diferente, o que isso quer dizer e o que eu posso fazer. Principalmente tomada de decisão. Exatamente. E dentro dessa lógica, quais são as ferramentas hoje que o produtor precisa lançar mão, ou que existem tecnologicamente falando, para que ele consiga, conforme muito bem disse o senhor, precocemente descobrir que esse animal está fora do seu padrão normal? Vamos lá. O básico dos básicos, né? Observar e anotar. Observar e anotar. Isso eu acho que se criar registro das coisas, eu ter uma rotina de observação dos animais, pelo menos 1 hora de manhã, pelo menos 1 hora à tarde, e é olhar as vacas com esse objetivo. Não é ver se um ventilador está funcionando, não é ver se um portão ficou aberto, não é ver se a silagem está bem distribuída no coxo ou não está esquentando. É justamente olhar os animais com o objetivo de procurar algum animal diferente. O que eu estou vendo? Por que esse animal está diferente? Será que elas estão fazendo o que eu, se fosse uma vaca, gostaria de estar fazendo, né? Ou seja, nós esperamos que uma vaca passe 14 horas do dia deitada, né? Se meus animais não estão comendo, eles não estão na ordenha, eles não estão bebendo água, por que eles não estão deitados? O
que eles estão fazendo, que animais não estão deitando. Então essa coisa extremamente simples, mas que tem um poder tremendo, porque é a opinião da vaca dizendo como ela se sente. Não estou bem. Exato. Claro que isso pode ser feito de maneira automatizada por sistemas de monitoramento. No entanto, o fato de um sistema de monitoramento te dizer que existe uma alteração, ele não diz de maneira nenhuma o que pode ser feito, ou o que pode estar causando essa alteração. Então, o uso dessa informação de inteligência artificial, ela ainda depende de um bom gerente, que observe de onde isso vem e o que eu posso fazer para mudar. Muito interessante. Partindo de um raciocínio mais básico, antes de falarmos das ferramentas tecnológicas. Pois bem, se o ótimo para uma vaca são 14 horas do dia deitado. Para um produtor, e isso aí eu tenho como rotina, sempre fazer este comentário e às vezes o comentário pergunta: as tuas vacas estão deitando? Quase que invariavelmente a resposta é esta: sim, elas estão. E aí é importante a gente considerar, muitas vezes estão deitando sim por exaustão. Podem não estar num ambiente que elas gostariam, mas por cansaço elas deitam. Como é que o produtor pode diagnosticar se o tempo que elas estão deitando está pelo menos próximo, se não nessas 14 horas? E qual seria um horário que nós teríamos que ter atenção como sendo um limite mínimo para elas deitarem? Vamos lá. A rotina da vaca deitar, ela está muito relacionada com a alimentação, né? Então, elas comem, saem da ordenha, tomam água, comem, e eu espero que 2 horas após a ordenha eu tenha pelo menos 80% das vacas deitadas. Um tempo depois, algumas vão levantar, vão comer novamente, e o processo se repete. Eu espero que os animais façam de 9 a 12 refeições ao dia. Então, eu vou ter a vaca deitando e levantando muitas vezes. Para estipular esse tempo, as câmeras, por exemplo, ajudam muito hoje, né? Eu posso observar de hora em hora uma imagem fotográfica da câmera, não preciso ficar acompanhando, então eu vou olhar toda hora cheia a câmera no galpão e eu vou ter uma ideia de quanto por cento das minhas vacas estão deitadas ou em pé. Isso já me dá uma ideia, né? Mas eu me preocuparia especificamente em 2 momentos, né, que eu acho que o produtor deve prestar atenção. No verão, à noite, já que é quando elas mais sofrem com o estresse térmico, a que horas as minhas vacas começam a deitar? 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, 1 hora da madrugada? E se elas estão passando todo esse tempo em pé, é porque elas estão com calor. Normalmente, estresse térmico é essa fonte, porque a vaca sente mais calor das 19 às 23 horas. E aí um segundo momento seria na madrugada, onde principalmente as primíparas sofrem, né, por terem enchido o úbere, e fica muito desconfortável para uma vaca deitar com o úbere muito cheio, porque ela obrigatoriamente precisa soltar o peso da perna que fica em cima, né, em cima do úbere, e essa pressão causa muita dor e ela acaba ficando em pé. Então é frequente eu ver primíparas 2 horas, 3 horas antes da ordenha da manhã, e aí nós estamos falando 3, 4 horas da madrugada, animais em pé. Não existe nenhum motivo porque uma vaca, um motivo plausível ou normal, porque uma vaca estaria em pé às 3 horas da manhã. Porque o normal é elas estarem deitadas. Né? Então esse processo de eu enxergar vacas em pé em diferentes momentos do dia, ele deve incomodar o produtor, porque alguma coisa isso quer dizer. Se nós formos agora fazer o raciocínio inverso das 14 horas como ótimo, qual que é um tempo mínimo que a gente poderia admitir que se ela não deitar, ela já vai ter prejuízos ruminais, enfim, pensando em alimentação, pensando em saúde podal? Tá. Qual seria o mínimo que ela precisa deitar? Vamos lá. Na verdade, esse mínimo, Juliano, não existe, porque não é só o fato de ficar em pé. A partir do momento que uma vaca está em pé, tem outra coisa acontecendo, né? Então vamos lá, ou ela tem dor. Se ela tem dor, a dor é um dos sinais cardeais da inflamação. Sim. O processo inflamatório aumenta a taxa metabólica. Então ela também está consumindo mais glicose, está entrando em balanço energético negativo, não só por estar em pé, mas por estar num estado inflamatório. Da mesma forma, ela fica em pé se estiver com calor, né? Então, o calor também demanda, ele direciona sangue para a pele, né? Então é menos sangue para o úbere, é sobrecarga sobre o sistema locomotor. Então, existem outros ônus metabólicos além do ficar em pé. Da mesma forma, cama úmida, né? A vaca odeia deitar numa cama úmida. Se ela vai
se, por exemplo, vacas que apresentam manchas de sujeira, de esterco, né, na barriga, nas costelas, na coxa, são vacas que deitaram porque não se aguentavam mais em pé. Então eu sei que esse animal passou muito tempo sem ruminar. A vaca rumina muito pouco em pé, né? 85% da ruminação se dá com ela deitada. E ela acabou forçando o sistema locomotor, direcionou menos sangue para o úbere, ruminou menos. Em ruminando menos, ela esvazia menos o rumen, o que ela vai comer menos. Então, sabe, tudo é parte de uma cascata, de uma bola coisa de neve, puxa a outra. né? O ficar em pé por si só não representa um dano ou um gasto energético muito grande, mas ele é uma consequência de um estado metabólico não produtivo ou antiproducente, como a gente chama, né? Então ele é um sinalizador. Eu tenho uma vaca que está em pé, ela não está produzindo como ela poderia estar se estivesse deitada. Compreendi. Dessas 14 horas, voltando a falar em tempo do animal deitado, qual seria a distribuição percentual disso em horas de luz e em horas noturnas? Isso afeta muito. Hoje a gente foca para vacas em lactação 16 horas de luz, 8 horas de escuridão. Tá? Nas horas de escuridão, ela fica muito mais tempo deitada. Não porque ela goste de deitar no escuro, não é necessariamente isso. É que não existe atividade de manejo. Sabe, a gente incomoda menos vaca, tem menos distrações, não passa o vagão distribuindo comida, não tem ordenha, não tem manejo reprodutivo, não tem manejo sanitário, não existem pessoas lá tirando a atenção dela. Não existem razões para estar em pé. Então é claro que ela acaba distribuindo mais tempo deitada durante a noite e mais tempo de sono, né? Mas o ideal é que, se ela faz 9 refeições por dia, após cada refeição dessas ela deve deitar. Então, só nisso aí eu teria 9 turnos de vaca deitada. Ela deitaria 9 vezes para ruminar, porque o pico de ruminação ele se dá normalmente de 2 a 4 horas após um pico de consumo. Né? Então, eu tenho a refeição numa vaca, assumindo uma TMR na linha de coxo numa vaca confinada. Né? Ela vai durar no máximo 20, 22 minutos, dificilmente elas comem por mais tempo do que isso, a não ser que estejam passando fome. Aí, claro, ela vai comer o que dá, ou eu tenho superlotação, né? Ela achou um canzil lá com comida, ela vai comer muito, isso acaba sendo um perigo, né? A gente chama isso de slug feeding, é um termo em inglês onde a vaca come demais e, claro, ela comeu muito concentrado, esse concentrado vai fermentar, vai gerar um pico de acidose ruminal grande, vai dispor a laminite, uma série de problemas. Mas vamos assumir, nós estamos falando de vacas normais, né? Então, se ela comeu dentro de 2 horas, ela precisa deitar, ruminar, produzir saliva, e ver a importância disso aí para a saúde ruminal, o deitar, porque justamente essa produção de saliva durante a ruminação que vai prevenir aquela onda ácida do rumen, né, que se dá a partir de 20 minutos depois do consumo da dieta, quando o carboidrato moído mais fino, né, do concentrado, vai começar a fermentar e gerar ácido. Né? Então é fundamental que ela deite e rumine, produza saliva para tamponar pH ruminal. E ela faz isso tantas vezes quantas ela comer, né? Sem dúvida nenhuma. Então, Uma coisa é consequência da outra. Pensando em horas de luz, 18 contra 6. 16 16 contra 8, desculpe. 16. Dessas 16 horas, normalmente, parte dessas horas eu preciso de luz artificial. Eu não terei uma luminosidade natural nesse período. Esta luz é importante em todo o barracão ou somente na linha de coxo? Pensando no fotoperíodo. Na verdade, assim, precisa em todo o barracão, porque esse requerimento de luz que está em 200 lux, né, ao nível do olho da vaca, ele precisa sinalizar dia para a glândula pineal. Então, essa mensagem de claridade entra no olho, né, através do nervo óptico, chega na pineal e bloqueia a liberação da melatonina. E essa informação ela precisa ser constante. Então, precisaria sim essa quantidade de luz distribuída em todos os lugares que a vaca anda. O primeiro lugar que nós investimos é na linha de coxo, porque uma linha de coxo clara atrai a vaca para comer. A vaca gosta de ir do escuro para o claro quando ela quer comer. Quando ela quer descansar, na verdade, ela gosta de se esconder. Vacas gostam do escuro. E isso é uma dos motivos, né, por que o sistema silvipastoriza, agora já estou saindo do confinado, estou falando do sistema pasto, por que eles funcionam tão bem? Porque lá na evolução dos ruminantes, eles evoluíram, vamos dizer assim, o Bos taurus, ele nasceu lá nas colinas de Taurus, né, que é um lugar hoje onde está a Turquia, e eles migraram para a Ásia, para a Europa, para o norte da África, sempre ocupando regiões marginais de campo e floresta.
Então, na cabeça de uma vaca, o lugar maravilhoso, o paraíso da vaca, ele tem campo, tem mato e tem água. Então, ela sai para pastar, ela se expõe em determinados, e quando não existe estresse térmico, elas fazem 2 grandes picos de pastejo durante o dia, né, que é meia hora antes de clarear o dia, até 1, 2 horas depois que clareou, e depois bem à tardinha, até 1 hora depois que escureceu. Quando existe estresse térmico, que é incômodo pastar nesses momentos, elas fazem um 3º pico de pastejo, que vai da meia-noite até 2 horas da manhã. E elas fazem isso e se escondem no mato para ruminar. Então, a gente olha nesses sistemas silvipastoriza essa mensagem que já vem gravada no HD da vaca, né? Que ela funciona automaticamente desde que eu dê as condições. Neste caso, é correto a gente dizer, por exemplo, que as vacas só pastam no escuro se elas estiverem com fome ou se foram mal alimentadas durante o dia? Ou seria um exagero isso? Não, é um exagero porque elas podem estar com calor, né? Sim, o pastejo noturno eu acho que é uma necessidade nas nossas fazendas leiteiras que trabalham com pasto. Nós precisamos permitir que as vacas tenham acesso à pastagem à noite no verão. No inverno, dificilmente elas vão pastar à noite, né? Porque está muito frio. Elas consomem tudo o que precisam durante o dia. Mas no verão é uma realidade, sabe? O animal com calor, ele não pasta. Ela come o concentrado, mas ela não pasta. Então, mas eu solto os animais na pastagem. Mas só solta, né? Elas ficam em pé, se escondem na sombra e consumir mesmo, elas não consomem. Então, normalmente a gente vê o pastejo noturno, é claro, quando o animal tem fome, mas estou falando de animais normais, né? Quando existe desconforto térmico durante o dia. Perfeito. Para o manejo de verão, pensando não nos animais confinados, e sim nestes a pasto ou semi-confinados, é importante do ponto de vista de conforto e nutrição, ou quais são as vantagens e desvantagens desta prática de manejo? Ordenhar e soltar para piquete antes de fazer um trato complementar de concentrado de silagem. Essa prática, o senhor gosta ou não gosta, prós e contras? Porque eu recomendo muito que se faça assim. Vamos lá. Primeira coisa. Por que nós escolhemos ordenhar na hora que a vaca gostaria de estar pastando? Boa pergunta. A gente tem que perguntar o porquê das coisas. Quem foi que escolheu? Obviamente não foi a vaca, né? Obviamente não foi a vaca. Para a nossa praticidade. As pessoas, hoje, os sistemas de ordenha voluntária, né, de ordenha robótica, nos permitem entender, pelo menos um pouco, né, que horas as vacas gostariam de se ordenhar, quando elas são permitidas 2 ordenhas, né? E a gente vê que é em torno das 10 horas da manhã, às vezes até quase o meio-dia, e a meia-noite é quando dá fila nos robôs. Para vacas de baixa produção que tem 2 ordenhas. A gente pode admitir que é a hora que ela gostaria. É a hora, sim. 10 e 10. Eu entendo, sim. Se é a hora que tem fila lá, é a hora que elas querem se ordenhar. E completamente diferente, né? Porque de manhã cedo e à tardinha elas gostariam de estar pastando, sim. Quando a gente ordenha elas. Na verdade, o que eu prefiro? Tem uma vantagem, sim, nessa tua opinião, nessa tua recomendação, mas eu gostaria que elas comessem antes de vir para a ordenha. Porque aí eu consigo uma sincronia de fermentação ruminal, que é o seguinte: esse meu volumoso, ele vai levar em torno de 4 horas para começar a fermentar, né? Enquanto o concentrado que ela come tem uma fermentação muito mais rápida, né? Então, se ela já está com a barriga cheia de volumoso ou já comeu alguma coisa, o concentrado ela sempre vai comer. Isso eu não me preocupo. Eu me preocupo uma vaca de barriga vazia comer só o concentrado e aí ir para um piquete quando o sol já está alto, já está quente e ela não vai pastar. Aí eu estou criando um ambiente de acidose luminal. Né? Totalmente despropositado isso. Né? Então, qualquer recomendação de manejo, comida e pastejo que favoreça a sincronia de fermentação ruminal, ou seja, o meu volumoso vai fermentar ao mesmo tempo que o concentrado. E para isso o volumoso tem que estar na barriga da vaca há um tempo antes dela ingerir o concentrado. Então, qualquer estratégia eu acho que favorece isso aí. E acaba, claro, prevenindo uma série de problemas digestórios na vaca, como a SARA, né? A acidose ruminal subaguda, que é um problema comum de verão, extremamente comum, justamente por isso, né? Porque o concentrado ela sempre come. O pastar só se ela tiver conforto térmico. Pensando em recomendações para estresse térmico, elas são bastante claras quando nós imaginamos o animal confinado. No sentido de organizar, tanto em linha de coxo quanto em sala de espera, vento, aspersão, usar, como em muitas regiões se usa, sala de espera também como sala de banho. Então isso tudo é muito claro. Para os produtores que têm o leite ou semi-confinado, onde as vacas não têm um barracão, somente às vezes um barracão em sala de alimentação,
ou também maximizando para onde o desafio é ainda maior, para os animais onde vai haver o pastejo, o pastoreio. Quais medidas, na tua forma de enxergar, elas são importantes no sentido de prevenir estresse térmico? Vamos lá, a primeiríssima, aí eu acho que é a mais básica de todas. Tem um outdoor bastante comum que a gente vê por aí que diz só tenha os filhos que puderem sustentar. Já deve ter visto isso, né? Mesma coisa vale para vaca, né? Reflexivo, né? Tenha o modelo de vaca que possa se sentir bem no ambiente da tua fazenda. Porque a gente não mexe, não tem poder nenhum de mexer no ambiente, né? Então eu preciso ter uma vaca menor, uma vaca mais rústica, uma vaca com uma saúde de casco grande, que ela possa caminhar, que ela tenha uma exigência de conforto térmico menor. E é claro, o rumen dessa vaca ele vai trabalhar uma temperatura um pouquinho mais baixa, porque ela vai estar comendo menos concentrado, né? E nós vemos modelos de vacas específicos para isso. São vacas menores, né? Existem algumas cruzas que se dão muito bem nisso aí. Aqui o E-Cross é um bom exemplo disso aí, né? Neozelandês, o gato. Que é o Jersey europeu com o Friesian, com o holandês europeu também. Não é nada daquilo que a gente tem no Brasil, são raças diferentes, na verdade. São animais que são extremamente rústicos. Eu acho uma vaca muito feia, particularmente. Mas eu preciso dar o respeito para elas, porque são animais extremamente adaptadas rústicos, à sua né? realidade. E elas conseguem dar lucro com um volume de leite menor, né? Justamente por terem saúde, né? Então eu acho que a primeira coisa, eu vou produzir leite a pasto, eu me pergunto, eu estou escolhendo uma genética de pasto? Tá? Porque existe genética para pasto, existe genética para barracão, né? Eu não vou botar uma Ferrari a andar numa estrada que é feita para um Jeep andar, né? Então eu preciso ter esse modelo, porque eu não mudo o calor, o ambiente da minha propriedade, mas eu posso mudar a vaca, né? Esse é um erro muito comum que eu vejo pessoas querer colocar no pasto vacas True Type de sangue canadense, né, de origem canadense, que, se bem alimentadas e bem criadas, vão chegar aos 750 quilos. Esse tipo de vaca não foi feita para caminhar, ela tem que viver dentro de casa. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto é procurar, dentro das minhas condições, né, diminuir distância, ter qualidade de caminhos que não tenham muita pedra, eu ter condições da vaca ter sombra seca, tem um lugar seco na sombra para deitar durante o dia. Eu tenho visto, aqui no sul do Brasil, Santa Catarina, eu acho que é o lugar que eu mais vejo, barracões de uso parcial, tá? Compost de uso parcial. Normalmente são galpões do frango ou pocilgas, né, que foram abandonadas e o pessoal usa para as vacas deitar. E elas dormem durante o dia ali dentro, no verão, e pastam de noite, né? E no inverno elas dormem de noite dentro do galpão e pastam durante o dia. São coisas que funcionam bem, são relativamente simples, né? Mas se eu não tenho esse tipo de estrutura, eu preciso ter sombra em um lugar seco para a vaca deitar. Sem dúvida alguma. alguma. Isso, não precisa mais nada. 6 metros quadrados por vaca, pensando numa vaca mediana, seus 550 quilos, seria um bom direcionador, pensando em volume de sombra? Porque isso aqui realmente ronda a dúvida dos produtores. Na verdade... Que volume de sombra? A gente inicia com 4 ou 5 metros quadrados. Né? Mas o principal, por vaca, eu tenho acúmulo de água. Essa sombra, ela tem degradação ambiental. Por exemplo, se é uma sombra natural, com árvore, com eucalipto, eu tenho a floração de raízes, onde isso acaba machucando o casco, sabe? Acaba machucando o teto. Nessa minha sombra acumula água. Porque se acumula água quando chove, a poça d'água eu preciso descontar da sombra, né? Lá a vaca não vai deitar, né? Só em último caso, né? Então a gente precisa avaliar essas coisas, não é só o tamanho da sombra, mas a qualidade desse ambiente. Uma coisa que eu não vejo aqui, e vejo muito na Argentina, até porque eles trabalham muito com sistema de piqueteamento, né? Piqueteamento de alfafa, é sombra móvel. Eles usam estruturas de ferro, de arrastão, algumas até de madeira, né? Com sombrite, às vezes até com lona velha de silo, eles chamam isso de meia sombra, e cria um ambiente, vamos dizer assim, menos pior que no sol. E eles arrastam aquilo para um lugar onde é melhor e funciona bem. Mas me perguntar, mas isso é bom? É melhor que nada, né? Melhor que nada é bom. Se eu tenho a vaca para aquele dúvida. sistema, eu acho que funciona. Então, faça o que pode ser feito na tua propriedade com as condições que tu tem hoje, né? Seguido perguntam,
E essa não é uma resposta minha. Eu ouvi essa resposta num congresso nos Estados Unidos, isso faz muito tempo. Era no milênio passado, na verdade, ainda. Perguntaram para um palestrante qual era a melhor árvore para sombra, para qualidade de sombra para gado leiteiro. E o palestrante, de uma maneira muito inteligente, disse aquela que foi plantada 20 anos atrás. Que está pronta. É a sombra que já existe, né? Então o fundamental é plantar, não interessa o quê. Faça qualquer tipo de sombra para começar. Este tempo de 14 horas, voltando a falar em horas deitada, ele se aplica também no modelo onde o animal não está confinado? Também é este o foco, o objetivo? Não. O que nós vamos ver em vacas a pasto? Elas vão deitar 12 horas. Uma vaca seca também deita, porque isso está intimamente relacionado ao consumo de matéria seca. Tá? Uma vaca seca vai comer de 10 a 12 quilos de matéria seca, então ela tem menos coisas para ruminar. Tá? Diferente de uma vaca em lactação que vai comer seus 20, 25 quilos de matéria seca, ela tem mais volume para ruminar. Claro que a digestibilidade disso aí é maior, mas normalmente vacas a pasto, elas dividem o dia, a vaca na natureza divide o dia em 3 momentos, 8, 8 e 8. Ela passa 8 horas pastando, 8 horas ruminando e 8 horas fazendo todas as outras coisas que uma vaca faz, bebendo, comportamento social, comportamento exploratório, sexual, etc. Então elas vão deitar um tempo menor, que vai ficar em torno de 10 horas, né? Vamos dizer, entre os 8 e os 12. Esse é o esperado. Esse é o que se espera numa vaca de menor produção, numa vaca menor, né? E que acaba... Porque tu precisa ver o seguinte, ó, quando uma vaca ela dedica muito tempo a colher forragem, principalmente quando a pastagem é boa, ela come mais rápido, porque o volume do bocado é maior, né? E ela precisa mais tempo para ruminar tudo isso. Quando eu tenho uma pastagem com uma baixa oferta, então ela está baixinha assim, né? A vaca ela precisa gastar muito tempo pastando, então ela aumenta o número de bocados para colher a mesma quantidade de matéria seca. Ao mesmo tempo, esse pasto que ela comeu, ela é pequenininho assim no rumen. Então isso não precisa muito tempo para ruminar isso aí, né? 2, 3 mastigadas e tá pronto. Então por isso que esses parâmetros se alteram, né? Porque é uma balança, né? A gente tira de um lugar e bota no outro. Uma forma de entender o comportamento das vacas se sentirem bem deitadas é dentro da ancestralidade dela, onde ela, até por ser um animal relativamente grande e até digo desengonçado para correr, ela sempre era um alvo fácil para predadores se ela tivesse, como se diz, dando bobeira em pé aí sozinha, né? Por isso o comportamento de grupo dela preferir ficar deitada. Mas aqui o senhor comenta um ponto que me chama a atenção. Realmente o fato dela comer mais refeições e obviamente ter mais momento de ruminação vai também estimulá-la a deitar. Claro. Pensando na realidade de uma vaca seca comer menos e deitar menos? Sem dúvida nenhuma, claro, ela comeu mais, ela deita mais, ela se arrisca menos. Tu tocou num ponto muito interessante, sabe, da evolução, né? Porque os ruminantes, na verdade, eles são a coisa mais moderna que existe na natureza em termos de sistema digestório. Porque esse negócio de ter um estômago só, como tu tens, né? Os dinossauros já tinham, né? Isso é velho. Rumen é mais novo. Gostei dessa. É a coisa mais moderna que existe. Olha né? aí. E ele não apareceu de uma hora para outra, né? Ele apareceu como uma coisinha pequena ali, antes do estômago verdadeiro. E esses rumenzinhos pequenos, e o exemplo de um animal que nós temos hoje é a girafa, né? Ele não pode estar pastando fibra de baixa qualidade. Ela se dedica e ela tem aquele pescoço comprido justamente para colher flores, colher brotos, colher frutinhas, colher coisas de alta digestibilidade, alto valor nutricional, porque ela não tem muito espaço para guardar. Então esses ruminantes primordiais lá, eles são essencialmente seletores de concentrados, né? Partes da planta que concentram nutrientes. Aí a gente tem um tipo intermediário. Então eu digo que esses mais antigos, eles sempre comem de cabeça erguida, né? O tipo intermediário, ele come de cabeça erguida, mas come de cabeça baixa. E um bom exemplo é a cabra, né? Cabra é um bicho que, se ela tiver oportunidade, ela vai comer folha de árvore, broto, roupa no varal, coisas esse comportamento, assim, né? Interessante. Mas se tu apertar, ela pasta. E você dá muito bem pastando. Então ela é um bicho muito dinâmico, né? Mas ela tem bastante seleção, sabe? Ela seleciona muito o alimento.
E aí, por último, mais moderno, né, que são aqueles que preferem volumosos, aonde estão os bovinos. E tu vê que essa característica de preferir volumoso, normalmente são animais que são presas mais lentas. Né? Não é uma presa mais rápida como o cabrito, que é ágil, etc. Ou os cervídeos. Os veados todos, eles são seletores intermediários também, na mesma categoria da cabra. Eles são rápidos. Né? A vaca não é um bicho rápido. Não. Então ela precisava se expor por pouco tempo. Então ela saía, ela consumia muita forragem, sem escolher muita coisa que tivesse na frente, ela comia e se escondia para ruminar. E daí a importância do mato, daí a importância da sombra, daí a importância do sentido de proteção, de segurança. E numa escala evolutiva, ela está num terceiro grau. Sim, o grau mais evoluído que existe. Nada no mundo é mais evoluído do que o rumen. Nada, nenhum em termos de sistema digestório. Talvez por isso que ela coma rapidamente e não preste muita atenção em gosto e selecione por cheiro. Exatamente. Ela evita coisas ruins. Claro que ela a gente aprendeu a usar palatabilizantes que estimulam a comer, mas essencialmente ela quer evitar plantas tóxicas, coisas perigosas, né? E ela não escolhe muito por gosto. O olfato da vaca, que é muito, muito aguçado, né? É essencialmente um mecanismo de proteção. Muito bem, professor. Ela não fareja coisas para escolher. Ela fareja para saber coisas que ela não deve comer. Aquilo que ela não conhece ou já teve problemas, ela evita. E dentro desta realidade, professor, pensando agora nas ferramentas tecnológicas propriamente ditas, como mecanismo de diagnóstico, de tomada de decisão, o que é que se tem hoje de oportunidade, de ferramentas para o produtor evoluir? Bem, existe toda uma cadeia de evoluções, de invenções, né, de automação na pecuária leiteira. E vamos começar lá com a ordenha mecânica. Foi a primeira delas, né? Então, até a ordenha robótica hoje, que nos dá uma quantidade enorme de informações que o sistema de ordenha normal normalmente não dão, né? Nós temos sistemas de monitoramento de alimentação. Hoje já se tem, por exemplo, vagões ou até a própria desensiladeira, né, com um NIRS portátil acoplado, aonde ele faz uma análise inicial da matéria seca, da silagem que está sendo retirada do silo e já corrige na fórmula do vagão, colocando menos água ou mais feno, etc. Então isso isso faz parte da pecuária de precisão, né? Os nossos processos de mistura da dieta para garantir que a vaca que a TMR seja realmente totalmente misturada como ela deveria ser. Existem programas por câmeras, né, que reconhecem imagens da linha de coxo. Então, quando o coxo seca, quando falta comida, em que lugar, que vaca está se aproximando do coxo. E existe o monitoramento da vaca, do indivíduo, né? E dentro do monitoramento do indivíduo existem uma série de ferramentas, né? Desde sistemas que monitoram pH e temperatura ruminal, servem mais para pesquisa, né? Existem sensores de parto que são acoplados no rabo da vaca, né? Que essencialmente é um nível de bolha, né? Que mandam uma mensagem por celular da vaca. E existem as coleiras de monitoramento, né? Como é a nossa da Calmed, que hoje praticamente todas são tocadas por acelerômetro, que nos dá uma série de informações sobre o que a vaca faz durante o dia, como é que é o dia da vaca. E esses sistemas, de uma maneira geral, sempre comparam o que essa vaca fez hoje com o que essa mesma vaca fez nos dias anteriores, né? Então, com isso, hoje nós conseguimos monitorar horas de ruminação, horas deitada, horas de deslocamento, número de refeições, tempo consumindo, tempo em desconforto respiratório e todas essas variáveis, elas nos dizem o que está mudando no dia da vaca. Porque a lógica de todo o sistema sempre comparar a vaca com ela mesma ou comparar o lote, nos casos de análise nutricional, o lote ou o grupo em que essa vaca está com esse mesmo grupo nos dias anteriores. Se saiu do padrão, exatamente, você tem noção que alguma coisa errada está acontecendo. Dentro daquela lógica, né? Uma vaca feliz, um lote de vacas felizes, tudo é igual todos os dias. Então a gente está sempre procurando o que foi diferente, por que mudou. Dentro desses parâmetros, qual é o mais preocupante do ponto de vista, não agora do técnico ou do desenvolvedor analisar, mas do produtor? Dentro dos parâmetros, qual é aquele que ele tem que ter maior atenção a partir do momento que alguma coisa acusou?
Tá. É ruminação? É número de... enfim, qual item que mais precisa ser cuidado nisso tudo? Juliano, me diga uma coisa. O que contribui mais para a área de um retângulo? A altura ou a largura? A largura. É a mesma coisa, se aumentar percentualmente. Essa é uma interação. Se ela tira de um, ela bota no outro, né? Então, a gente tem que olhar o dia da vaca, né? Entendi. O que mudou, né? Por exemplo, se esse animal diminui a ruminação, isso diminui o esvaziamento ruminal e fatalmente vai diminuir o consumo. Acaba sendo uma consequência, né? Então, sempre a alteração de um parâmetro altera outro. Tá? Uma vaca, ela diminui o número de refeições. Vai ter que diminuir a ruminação, não tem dúvida disso. No outro dia, quando ela tiver comida, ela vai aumentar o consumo, né? Então, eu vejo uma variabilidade. O que me deve preocupar não são parâmetros específicos, mas é a variabilidade e a inter-relação entre essas variabilidades. Isso é o que a gente tem encontrado hoje em trabalhar algoritmos de inteligência artificial que deem um norte para o produtor. Olha, deve ser isso, deve ser aquilo. Deixa eu te dar um exemplo que eu fiquei... É bem recente, né, de um trabalho, de uma tese de mestrado feita aqui no Paraná, feita na PUC no Paraná, que foi das primeiras fazendas leiteiras com ordenha robótica, né, e eles usam o nosso sistema já há um bom tempo, e o que se analisou? Se analisou os dados da coleira comportamentais, né, da CalMed, com 4 variáveis fornecidas pelo robô. Então teve tempo no box, tempo de ordenha, fluxo de leite, ml minuto, condutividade elétrica do leite, que é uma variável que diz relacionada com inflamação. Mastite. Não se falou em produção de leite. Tá? Então, eu peguei as variáveis da CalMed com essas variáveis e você fez um estudo retrospectivo, ou seja, essa vaca teve mastite hoje, vamos criar um algoritmo da inteligência artificial olhando para trás para ver quantos dias antes eu reconheço uma alteração comportamental, incluindo essas variáveis do robô como comportamento, né? Porque isso é comportamento, ordenhabilidade, como se chama, né? Milkability. 9 dias antes. 9 dias antes do evento da doença propriamente dito. 9 dias antes de eu ter uma alteração do leite, de ter grumo, considerou em mastite. 9 dias antes eu consigo reconhecer uma alteração nesse conjunto de parâmetros. Caramba. Então, isso nos cria uma janela de oportunidade para intervenção precoce, para que essa vaca não venha a ficar doente, ou se for ficar, ter uma doença mais leve, né? No sentido de usar uma estratégia metafilática anti-inflamatória, vamos dizer assim. E eu sempre cito, né, quando eu penso nessa história, o exemplo da Covid, né? O grande problema da Covid, que matou as pessoas, foi o sistema imune. Foi a reação inflamatória descontrolada. Não foi o vírus em si. O vírus iniciou o processo, né? Então, uma reação imune, um sistema imune ativado, ele acaba consumindo muita energia. Essa cascata de citocinas, né? Ela acaba destruindo muitas células e ele causa muito mais dano do que o vírus propriamente dito. E isso tem em todo o processo inflamatório, como é a mastite, né? Que vira uma infecção. Então, se eu tenho condições de modular essa inflamação, de modular essa resposta inflamatória, principalmente em epitélios secretórios, vamos lá, epitélio digestivo, respiratório e mamário, hoje nós entendemos que o quanto mais cedo eu usar um modulador da inflamação, e eu não estou mais falando em anti-inflamatório, porque ele não bloqueia por completo o processo, né? Ele modula só. Tu botar uma corrente, tu botar um cachorro no vai e vem, né? Ele vai lá, ele assusta, mas ele não sai a correr. Isso é um anti-inflamatório, né? Ele acaba protegendo o indivíduo. Porque, então, e essa visão, esse reconhecimento que eu preciso controlar, não existe controlar a dor, mas eu preciso amenizar a dor e a inflamação desses animais. Às vezes, só fazendo isso, ela não fica doente. Vamos para um exemplo prático. Se o evento da doença é uma mastite, poderia, 9 dias antes disso, já pelos parâmetros, ser previsto. Estes imunomoduladores, que o senhor citou uma expressão interessante que depois quero que o senhor esclareça. O que a gente normalmente falaria seria uma profilaxia, alguma coisa preventiva. Mas o senhor falou de metafilaxia. É diferente, bem diferente. É uma outra coisa. Eu vou lhe fazer essa pergunta. Mas imunomoduladores que poderiam ser usados, não necessariamente um anti-inflamatório,
que usaria-se nesse tempo prévio a possível doença que vai acontecer. Que princípios ativos nós Vamos temos? lá. Não, os próprios anti-inflamatórios de uso comum, flunixin meglumine, né? Meloxicam. Hoje a gente tem ácido acetil salicílico, né? O velho AS, que funciona muito bem oral em vaca. Eu posso incluir isso na água, né? Funciona bem também. Mas também estratégias, vamos dizer assim, nutracêuticas, como antioxidantes. E eu sempre uso o exemplo assim, ó, todo mundo já tomou vitamina C, já tomou Cebion, né, quando está gripado. O Cebion não faz nada no vírus da influenza, absolutamente nada. Mas é um grande antioxidante. Então ele dá mais estrutura à estabilidade da membrana celular. Eu vou ter menos células rompendo. E é isso que acontece no epitélio mamário. E é assim que aumenta a CCS, né? Essa é a lógica de aumentar a CCS, é membrana celular rompendo e o núcleo da célula saindo, a célula explodindo ou expõe uma membrana basal, para depois ter uma inflamação, uma infecção, né? A infecção vem depois, o processo inicial é uma inflamação e ela nem sempre tem a ver com bactéria, às vezes a bactéria está só ali, né? E se aproveita, às vezes é simplesmente dor, por a vaca estar de ombro cheio por muito tempo. Pode ser só isso, isso leva a uma mastite. Então hoje nós temos muitas estratégias, sim, que não precisam necessariamente ser remédios, mas toda essa classe de nutracêuticos. E hoje nós temos substâncias naturais, como os polifenóis, como os óleos essenciais, como o MOS, FOS, que te dá saúde, monoaminoglicosídeos, né? Como leveduras. Existe uma série de nutracêuticos, vamos dizer assim, que já se conhece há muito tempo. Acho que um bom exemplo, por exemplo, são os temperos, que foram, na verdade, o motivo da descoberta do Brasil, né? Os caras estavam indo para a Índia para buscar pimenta e buscar tempero, para não deixar a carne chegaram aqui. apodrecer, né? Então, isso a gente usa. Um bom exemplo é o uso de extrato de pimenta vermelha, né, em vacas no verão, faz elas suar. É uma coisa bem muito simples. Além de ser um modulador de flora ruminal e intestinal. Né? Então, são esses constituintes que eu estou falando para não usar antibiótico. Tu vê que eu estou pensando em tudo isso para não dar antibiótico. Não dar antibiótico. Pensando nessa situação, professor, importante todos esses imunomoduladores terem um uso contínuo e o animal já nos seus mapas metabólicos com isso ativo, ou uso de forma aguda, de forma pontual? Eu não acredito nesse uso contínuo. Pelo seguinte, sai muito caro, o animal vai passar a absorver pouco. Vamos pegar um exemplo assim, ó, vitamina C, já que eu usei do Cebion. Certo. A gente não sabe quanto de vitamina C uma vaca precisa, mas nos humanos nós sabemos, é 50 miligramas dia. Tá. Quanto é que tem uma pastilha de Cebion? 1 grama. 2 gramas às vezes. Então é 20 vezes mais, 40 vezes mais. Eu não estou usando para suprir a carência daquela vitamina. Eu estou usando como uma droga de performance. Então, a dieta tem que ter os níveis, o requerimento, em primeiro lugar. Requerimento é obrigação de qualquer nutricionista. Alguns aditivos são recomendações, mas eu não vejo isso economicamente viável e nem faz muito sentido científico, porque o animal, se tem muito, ele vai absorver menos. Essa é a lógica, né? Eu vou estar fazendo um esterco mais caro, né? Não, eu acho que não é assim. Eu acho que é o uso pontual. E aí, no caso o robô tem essa grande vantagem, né? Que eu reconheci que esse animal está alterado. Ali no coxinho onde ele recebe a ração, a dieta que ele vai comer durante a ordenha, eu posso ter um spray na forma líquida, eu posso ter um spray tópico, né? Nós já temos anti-inflamatórios transdermais, hoje em dia, passar por cima da pele que absorve bem. E uma série de outras coisas que vão ser inventadas num futuro muito próximo. E eu estou dizendo isso muito tranquilo porque eu já sei de várias estratégias que estão em estudo para dar para a vaca que precisa quando ela precisa. Essa é a lógica. Porque se eu vou dar para toda, assim, em primeiro lugar eu vou gastar muito. Eu vou dar para a vaca que não precisa. Eu vou dar para aquelas que vai ajudar. E eu vou dar para aquelas que o que eu estou dando não vai ser suficiente. E é sempre assim quando a gente adota uma estratégia. Vou dar para todas. Tu tem só algumas que se beneficiam, né? E o custo está aí. E o custo é para todas. Né? Então, essa é a lógica. Eu vou dar para quem precisa e eu vou dar o que realmente faz diferença. Né? E assim, por que está se estudando muito essas coisas? Porque toda essa questão da saúde intestinal isso
a gente vai ficar sem poder usar a monenzina, né? Ou qualquer ionóforo. Não, estou falando da monenzina porque é o mais comum. Mais hora ou menos hora, isso vai ser. Na Europa já parou, então vem vindo. E o mercado brasileiro precisa entender que nós precisamos um substituto, né? Hoje em dia, na nossa realidade de vacas com estresse térmico, aonde eu tenho uma alteração de flora, em vacas que acabam comendo muito concentrado, é muito difícil no calor eu alimentar 25 quilos de matéria seca, onde 40, 50% disso aí é concentrado, sem um ionóforo, ou sem alguma coisa que module flora gram-positiva no rumen. Aí eu preciso controlar esses demônios do ácido lático, né? Sem dúvida. Falar outras bactérias intestinais. Então, por isso essa busca da indústria, sabe, para oportunidades. E elas existem, né? Porque no frango já se faz. O Brasil exporta frango sem nada de... Por isso precisamos tanto da academia, né? Exatamente. Da pesquisa Então, para puxar isso. Metafilaxia, professor. Me ensine e ensine nossos Vamos ouvintes. lá, então. Diferença da profilaxia. Nós temos essencialmente 2 grandes grupos terapêuticos, né? Que é o tratamento terapêutico de um animal doente. Então, eu estou dando um remédio específico para o animal doente. É uma terapia. É uma terapia, exato. A profilaxia, e filaxis no caso é a doença, né? Então, eu dou para um animal que não está doente. E aí nós vamos falar nas vacinas. Tá? Isso é profilaxia. Tá? Eu até posso pensar num endectocida de efeito residual de cauda longa de um animal que vai entrar num campo muito contaminado para carrapato. Tá? Então, eu vou pensar ainda antes, eu tenho um efeito de 30 dias. De certa forma, seria uma profilaxia. Tá? Mas, essencialmente, profilaxia eu dou para um animal saudável, para que ele desenvolva imunidade. Por isso que as vacinas são, sabe, a grande profilaxia. Infelizmente, se usou muito antibiótico, assim, o pessoal dizia de forma profilática, né, para tapar sujeira, né, tapar o sol com a peneira. Não, isso não é profilaxia. Né? Metafilaxia, vamos lá. Metafilaxia é o uso de agentes terapêuticos, não necessariamente direcionados ao agente, mas é o uso de alguma coisa para ajudar um animal em desafio. E aí eu tenho metafilaxia massal, que eu vou dar para todos. Eu acho que até dieta aniônica pode ser considerada uma metafilaxia massal. Eu vou dar para todas as vacas que entram no pré-parto. Eu vou ter uma metafilaxia grupal. Vamos seguir nesse exemplo da hipocalcemia aí. Eu vou usar um suplemento de cálcio oral no dia do parto para aquelas vacas que não baixaram o pH da urina. Tá? Então eu estou selecionando. Então tem metafilaxia massal, grupal, e aí eu tenho a seletiva. Eu vou usar cálcio, eu vou usar um Drent mais um cálcio injetável numa vaca que não quis comer ou que teve um parto demorado. Ela ainda não está hipocalcêmica, mas ela tem grande risco de desenvolver hipocalcemia. Tá? E assim vai. Por exemplo, hoje nós temos inclusive feromonas, né? Apaziguador, chamado substância apaziguadora bovina, que é um negócio que acalma, e de fato acalma as vacas. E eu posso usar isso antes de um desmame. Eu posso usar, inclusive, um antibiótico de forma metafilática, quando eu reconheço que eu estou iniciando um surto de doença respiratória dentro de um confinamento. Se eu já tenho 5, 6, 8, 10% dos animais afetados, eu preciso entender que os outros vão ter. Ou se já não estão tendo, de começar. Então se justifica eu tratar o resto da população justamente para não ter. Né? O Cebion, no caso, quando está iniciando um processo de gripe, a vitamina C não deixa de ser metafilática também. Né? Perfeito, compreendi sem problema nenhum. Professor, traduzindo vacas, olhando agora o pós-parto imediato. Isso talvez seja para aquelas fazendas que não têm um lote específico dos primeiros dias de pós-parto, todas elas fisicamente separadas das demais, um problema muito grande de diagnóstico e observação naquelas vacas que sabe-se que estão comendo, mas que naturalmente comem menos do que as demais, né? Já há uma depressão de consumo que, não sei se isso é fisiológico, mas hoje admite-se que é, e em alguns casos uma depressão de consumo severa. Quais são as recomendações para que a gente possa ser preciso nessa questão de diagnosticar o que é normal e não é normal no comportamento de uma vaca 1, 2 dias pós-parto? Vamos lá.
Em primeiro lugar, é normal as vacas diminuírem consumo, né? Vamos falar em score de enchimento de rumen, que eu acho que é algo muito simples das pessoas aprender a fazer. E uma vez treinado, tu passa a fazer isso automaticamente, né? O score de enchimento ruminal tem 5 níveis, como qualquer score, né? E aonde 5 é aquele vazio do lado esquerdo, ali onde fica o rumen, né? Bem cheio, redondo, aquela vaca que a gente acha que está bonita, que está bem cheia, quando na verdade aquilo ali é típico de vaca que come dieta pobre. Então aquilo não é tão legal, bom assim. né? E a outra é o ponto 1, que é aquela vaca que está chupada, tem aquele triângulo fundo ali, que é o triângulo da dor e da fome, né? Que é uma vaca que tem em torno de 50% do espaço ruminal preenchido só. Os dois são problema. Tá? No parto, normalmente eu vou ter um score 2, tá? Porque ela vem com 13, e aí 2, 3 dias antes do parto, elas naturalmente diminuem o consumo. Vacas gordas tendem a diminuir consumo muitos dias antes do parto, e essas são as que têm que ser mais observadas. Tá? E aí ela vem num 2, e hoje se questiona muito assim, ó, e eu vou te dar esse exemplo, fugindo da tua pergunta, mas o final encaixa exatamente nisso. Quantos dias uma vaca deve ficar no lote vacas recém-paridas? Pessoas falam 27, 15, 20. Mas 20 dias eu estou deixando de tirar leite dessa vaca, porque eu preciso desafiar ela com uma dieta melhor para ela puxar leite, né? E a lógica hoje não existe receita de bolo. Cada vaca é uma vaca. É a vaca que diz, eu estou pronta. Tá? Isso é muito fácil ver quando eu tenho um sistema de monitoramento, quando a ruminação atingiu aquele nível constante, sabe? Alto. Caso eu não tenha, em primeiro lugar, essa vaca recém-parida, ela deve ir para o lote de baixa. Deve ir para o lote 2. Então, não devo colocar uma vaca recém-parida num lote de alta por uma coisa muito importante, a dieta que ela vai comer. Tá? Se tu olhares o balanço cationiônico das dietas de alta, elas vão ter mais 250, mais 300, eu já vi até mais 400 mil equivalentes positivos, né? Caramba. Porque tem muito bicarbonato, sabe? Eu preciso proteger essas vacas da acidose. E aí eu acabo transformando aquela hipocalcemia que seria transiente numa hipocalcemia, não vou dizer permanente, mas mais longa. Hoje nós vemos vacas com hipocalcemia subclínica com 6, 7, 8 dias de parida. E isso não é normal. Isso normalmente termina numa metrite, vai terminar numa cetose. E um dos motivos disso aí é uma dieta altamente catiônica, que é o que eu tenho no grupo de alta. Tá? Então eu não quero desafiar essa vaca de saída. Por isso e pela acidose. Então se eu não tenho um grupo de vaca recém-parida, eu jogo ela no grupo de baixa. E eu quero observar a score de enchimento ruminal até ela chegar num 3. O que é um 3? Eu olho o vazio da vaca, eu só vejo as apófises transversas ali, a prateleira do vazio. O vazio em si está cheio, está quase parelhinho. Tá? Ou seja, é um animal que está comendo bem e eu vejo isso por 3 dias seguidos. Tá? Hoje, com o sistema de monitoramento, eu digo que uma vaca que alinhou, que atingiu ruminação nos níveis de pré-parto e ela manteve isso no dia 7 constante, ela já pode mudar de grupo. Então eu tenho visto que muitas vacas entre 5 e 7 dias já poderiam mudar de grupo. Então eu estou perdendo de ganhar dinheiro, de tirar leite dessa vaca, deixando ela num grupo de baixa. Tá? Mas tem vacas que simplesmente não alinham. Então eu não posso botar ela num grupo mais desafiador. Pensando, professor, duas situações inversas a esta recomendação. Se nós temos uma dieta de baixa, ela logicamente em densidade energética ela é muito mais pobre que uma dieta de alta. E existe um requerimento não só nutricional de energia, mas de outros nutrientes que também mostram que essa vaca está num balanço nutricional negativo e que nós precisaríamos, via adensamento dessa dieta, contribuir para que isso não ficasse aí num estágio muito avançado. E a questão de estresse de agrupamento. Ela pariu, saiu logicamente do lote de pós-parto, do lote de pré-parto, foi para um lote 2 para daqui a alguns dias ir no lote 1. Essas duas situações, na tua forma de analisar, em sinergia, elas não são mais prejudiciais do que simplesmente a problemática de ser uma dieta cationiônica muito arrojada? Vamos lá. Para justificar eu colocar ela imediatamente no lote 1? Tá. Primeira coisa. Eu não consigo manter requerimento metabólico numa vaca que não come.
Se ela comer e fizer uma acidose, essa dieta de lote 1, uma acidose inicial da primeira refeição dela, o consumo dela vai ser baixo. Esse é o motivo. Quanto à troca de grupo, concordo plenamente contigo. Não existe, sabe, a receita de bolo maravilhosa. Prós e contras sempre. Sempre vai ter, sempre vai ter. Mas uma coisa que eu bato muito na questão comportamento é procurem fazer grupos maiores da IATF e busquem, sabe, protocolar vacas em boas condições corporais para eu ter um bom resultado da IATF. Um bom resultado no IATF me garante menos estresse emocional nesse momento. Estresse emocional. É estranho, né? Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas pensa assim. Se eu tenho um lote de vacas que emprenhou junto num protocolo, vamos dizer, eu tenho 6 vacas, 7 vacas, 8 vacas, elas emprenharam junto naquele específico protocolo. Elas vão ter 1 ano juntas. Porque elas vão ser secas juntas, elas vão para o grupo pré-parto junto, elas vão parir na mesma semana. Eu vou mudando elas em lote. E se elas têm amigas, né, esse estresse social acaba sendo muito menor. Elas vão ficar juntas no cantinho do lote lá. Então, hoje eu vejo assim, é fundamental eu ter parceiras, elas terem parceiras e amigas, para, sabe, eu não estou mudando uma vaca sozinha. Tá? E existe, inclusive, essa recomendação que eu evite ao máximo mudar uma vaca sozinha de lote. É um problema nas nossas propriedades pequenas, né? Que as mudanças de lote não sejam feitas diárias, sejam feitas uma vez por semana e que eu mude pelo menos 2 ou 3 vacas. Tá? Justamente para amenizar. Esse problema que tu tocou da mudança social, de troca de lote, isso sabe, ela está fragilizada, ela recém pariu, principalmente nas primíparas, né? Elas vão apanhar. Com certeza elas vão apanhar, entrar no outro lote. Então é importante que elas entrem num grupinho de amigas, né? Perfeito, então, professor. Essa aí também é nova para mim. O IATF tem uma outra vantagem. O estresse emocional. Puxa vida. Que pena que o tempo passa e que rapidamente se vai aí 1 hora de conversa, porque tê-lo aqui, como disse, é uma honra, professor. E que esta visita aqui se repita. Os microfones daqui do nosso Conversa com Leite sempre estarão abertos para ti. E sem a gente finalizar, ou antes de finalizarmos, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre o futuro da atividade leiteira, enfocando muito sobre esse tema, a gestão propriamente dita desses sinais e a tomada de decisão. Qual que é o futuro? Vamos lá, pessoal. Eu vejo que nós estamos num terceiro momento, né, na produção de proteína de origem animal. Eu diria que a pecuária em si ela está vivendo um terceiro momento. Né? Naquele primeiro momento, onde existia carência de alimentos, né, o que produzisse era comida. O que tivesse de carne, o que tivesse de leite, sendo branco era leite, ia para o mercado. Servia. Né? E isso existiu até lá, meados da década de 60, vamos dizer assim, no Brasil. E aí nós entramos nesse segundo momento, onde eu precisava, em primeiro lugar, produzir com alguma condição sanitária, né? E começaram a se estabelecer os índices de CCS, de CBT. Mais tarde, se está trabalhando no programa de erradicação da brucelose e tuberculose, e aí nós passamos a ter a legislação trabalhista, e aí nós passamos a ter a legislação ambiental, e assim, em uma série de outras exigências, aonde não bastava eu produzir comida. Eu tenho que produzir comida dentro deste conjunto, sabe, de exigências governamentais. Mas, essencialmente, por todo esse tempo, o produtor teve aquilo que se chama no resto do mundo, e me incomoda que não se discute isso no Brasil, uma licença social para produzir. E a licença social ela é baseada em confiança. O consumidor ele confia que o produtor está fazendo o melhor para produzir e está criando os animais da melhor maneira possível, e etc. Muito tem mudado no mundo, né? Porque a população hoje, justamente por ter muita fartura, por ter muita oferta de alimentos que se assemelham ou dizem se assemelhar a produtos de origem animal, ela está cada vez mais preocupada em saber como o alimento dela é produzido, como o leite dela é produzido, né? E me incomoda que os pesquisadores no Brasil ainda não abriram os olhos para essa realidade. Tá?
Tem um grupo de pesquisa no Canadá que trabalha muito com isso, e eles têm uma estratégia muito interessante para saber o que eu vou pesquisar nos próximos anos, né? E a estratégia é o seguinte: eles vão num shopping, numa cidade grande, né? E eles oferecem $100 para cada pessoa que quiser passar um dia numa excursão visitando uma fazenda de gado leiteiro. E eles enchem um ônibus com pessoas urbanas e eles levam para uma fazenda. E aí eles conhecem toda a fazenda e tal coisa. E aí, na volta, para ganhar os $100, eles têm que preencher um questionário, né? Aonde eles dizem o que eles gostaram, o que acharam bom e quem são as coisas que preocupam. Pessoas que não são da área vão para a fazenda. Mas esse é o consumidor. Esse é a pessoa que decide o futuro do leite. Porque eu sempre digo assim, ó, quando a minha mãe ia numa mercearia, quando eu era pequeno, né, nós morávamos na cidade, comprar uma bebida matinal, vamos dizer assim, ou ela tinha o leite em saquinho, apesar que lá em casa ia leiteiro, né? Mas vamos dizer que quem não tivesse acesso a um leiteiro, ou era o leite em saquinho, ou era um refrigerante. Não existia outra opção. Olha a quantidade de opções de bebidas matinais que alguém tem hoje para substituir o leite. Então isso tem que ser uma preocupação. Existe toda essa propaganda. E das coisas que boas, né? Porque a gente vê muita coisa boa, né? Vê como os produtores são profissionais, como eles se preocupam com os animais. Então isso chama a atenção tanto de canadenses como de americanos. Isso são pesquisas feitas em ambos os países, né? Mas uma pergunta recorrente é quando eles olham as baias com as terneiras: por que elas estão sozinhas? Onde estão as mães delas? Por que elas não estão com as mães? Por que só tem meninas aqui? Onde estão os meninos? E isso nos traz, sabe, a duas realidades nossas, que é o que a gente faz com os machos, né? Já faz quase um ano, 1º de janeiro de 2023, passou a ser crime em todo o Reino Unido, passível de prisão, o abate. E eu estou falando abate em frigorífico, bonitinho, né? O abate de macho recém-nascido. Saudável. Crime na Inglaterra. A martelada na cabeça, jogar no buraco, então nem se fala. Né? Então, vem vindo. Ninguém quer olhar isso no Brasil, né? Parece que o pessoal vai tapar o sol com a peneira. Então essa é uma questão. E a outra questão é, que também me incomoda mundialmente, essa artificialização no processo criatório de terneiros que a gente tem. Porque parece que a gente está caminhando na coisa errada contra a natureza, né? E aonde hoje você chega a falar em por biosseguridade, né? Que as terneiras, as baias devem ter paredes sólidas e devem ter 2 metros de distância entre um animal e outro, para diminuir a chance de contaminação por patógenos. E eu não vou me surpreender, se daqui a uns dias não começarem a dizer que as terneiras têm que usar tampão de ouvido para não ouvir as outras berrar. Isso não está funcionando. Parece futurista, mas... porque os níveis de morbidade que nós temos na pecuária leiteira, eles são ridiculamente estratosféricos perto de qualquer outra criação. Nenhum bicho fica tão doente quanto vaca leiteira. Mas é porque produz leite. Tá bom, vamos olhar só a recria então. Qual é o padrão ouro que fala? Padrão ouro da criação, da cria e da recria. Do parto, do nascimento até o primeiro parto, no máximo 25% dos animais terem sido tratados para alguma doença. Tu já viu isso na fazenda de gado de corte? Mas morre tudo. Morre tudo. Numa fazenda de gado de corte, tu não trata 5% dos animais. Nunca. Por que vaca leiteira fica tão doente? Por que esse processo que a gente está inventando em prol da saúde física está induzindo doença emocional? Isso é uma das coisas que o Traduzindo Vacas está começando a se direcionar, e eu venho estudando bastante. Acabei entrando na psiquiatria infantil, tenho estudado muito disso aí. E uma coisa muito lógica, cara, sabe? Isolamento social na primeira infância nunca produziu um adulto saudável. E por que é que vai produzir uma vaca? Por que vai produzir uma vaca? Eu tenho 40 anos de clínica. 40 anos, tratando tristeza. Quando eu tinha recria, cheguei a ter 760, comentei, 760 novilhas em recria em um determinado momento. Eu já tratei 83 casos de tristeza em um único dia. Então, a minha vida é lidando com tristeza. Foi de dar calo na mão de tanta injeção. Por que é tão mais difícil tratar uma novilha de leite que uma novilha de corte?
Por que a novilha de leite se entrega? Por que elas têm esse quadro de depressão quando alguma coisa está errada? Por quê? Se a gente cuida tão mais dela, se alimenta, tudo é tão melhor. Viu? Mas aí quando a gente olha a saúde sempre é pior. Saúde é vergonhosamente pior que no corte. Onde o bicho está no campo, você vê 2, 3 vezes no ano? E não acontece nada. O que tem de diferente? O que tem de diferente? Ah, são confinadas. Não, gado de corte confinado não fica doente desse jeito. Eu mostro inúmeras campanhas que criam gado puro e tem 0% de mortalidade. 0%. O que é diferente, meu amigo? Então a mensagem que eu gostaria de deixar, final, assim, a população vai começar, ou está na hora do consumidor, ou de nós, técnicos, começarmos a nos preocupar com a visão do consumidor. Porque isso vai moldar o leite do futuro. E uma coisa que eu comecei a dizer no Traduzindo Vacas, saúde emocional também é saúde, meu amigo. Saúde emocional não é moda. É saúde para nós e para os bichos. É esses quadros depressivos, esse negócio de não reagir a uma doença, essas expressões que eu vejo, as terneiras, esses distúrbios internalizantes, né? Isso tem origem na maneira com que nós criamos, nos nossos manejos. Então é hora da gente começar a se questionar, será que assim, ó, no intuito de proteger saúde física, eu não estou causando doença mental? Que se traduz depois numa problemática física. Óbvio, porque não está funcionando. A realidade é que não está funcionando, né? Então pensa, sabe, eu tenho medo de dizer isso para meus colegas, mas tenho que dizer, eu acho que o cabelo branco me dá essa liberdade, né? Esse isolamento social não deixa de ser só uma forma sofisticada de maus tratos. Isso tem que ser repensado. Urgentemente. Vamos começar com criação em grupo, cara. Dupla já é um grupo. Não precisa eu ter 20 e tantos animais. Dupla é um grupo. Essa é uma preocupação e é uma das coisas que o Traduzindo está começando a falar, bastante pesado, em reconhecer esses problemas, porque hoje a gente sabe, através da epigenética, tem, sabe, estudos assustadores em pessoas, aonde o estado mental, o estado emocional pré-natal, e da mãe, no caso, né, da vaca seca, da vaca prenha, e o estado emocional na primeira infância acaba modulando expressão gênica que em animais, em vaca leiteira, já se mostrou efeitos na neta e em pessoas na bisneta. Então, de nada adianta eu ter genômica se eu tenho um evento comportamental ou ambiental que está escrevendo ali no genoma, através de metilação dos genes, né, ou a mudança conformacional das histonas, que aquele gene não vai ser expresso. E não vai ser expresso nunca mais. Esse é o problema. A gente tem que se preocupar com isso. Meus amigos, não somente porque o professor Marcelo Cecim é professor, mas isso aqui não foi uma entrevista, isso aqui foi uma aula. E vai ser ótimo poder contar num segundo episódio que não demore muito, com a tua experiência, com o teu conhecimento e também com a generosidade do teu tempo de ter estado conosco. Meus amigos, muito obrigado por estarem mais uma vez acompanhando o Conversa com Leite. Curtam, compartilhem, divulguem o nosso material a todas as empresas que são nossas apoiadoras. A Lélia, Gelgás, Bonete Agronutri, também Rações Batavo e Rumo Nutrição Animal, a nossa especial gratidão. E ao professor Marcelo Cecim, obrigado. Foi um prazer, né? Valoroso demais tê-lo conosco. Deus abençoe muito a carreira e tanto que ainda tenha a contribuir conosco na Universidade Federal de Santa Maria e também no CalMed. Exato. Aí sim. Fique sempre bem. Obrigado por ter vindo. Um prazer. Tchau, pessoal. Fiquem bem. Até na segunda-feira. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely
e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil, eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também iniciamos, nós temos um trabalho já feito e realizado em Minas Gerais, né, e também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.